Às vezes quando eu penso em algumas ações mesmo no passado, eu penso, pô, eu podia ter feito algo diferente. E esse vídeo é tipo isso. Analisando junto com o próprio Martin, que é o escritor da obra, percebi que não só a primeira rodada, mas a segunda rodada precisam urgentemente serem refeitas em meus vídeos. Minhas análises das duas primeiras rodadas são bem rasas e sem nexo nenhum. Dá um pouco de desgosto até ter feito elas daquele jeito. Mas agora que eu aprendi melhor a fazer análise de dados, trouxe aqui para vocês um remake, eu acho que seria, né, para falar a verdade, da minha análise dessa rodada. Agora com uma análise mais concisa, que seja mais justa e que não seja só hipérboles e falácias sobre essa rodada. Bom, mas vamos conversar sobre ela. Bom, galera, eu sou o Mister B, sejam bem-vindos no canal. Caso não sejam inscritos, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe o like e compartilhe com os amigos para mais pessoas conhecerem esse canal e acompanharem meus vídeos. É isso? Bora! Galera, a primeira rodada do Ragnarok do Martin é um marco na história dos Ragnaroks fanmades. Tipo, pra mim, ela é a minha favorita, mas eu sei que Guerra do Valhalla tá aí e tem outras Ragnaroks que são bons também. Quando eu tiver tempo, eu começo a analisar outras rodadas. A única que eu trouxe a análise além do Martin foi a do Carlos, e eu ainda vou pegar tempo para trazer as outras rodadas dele também. Assim como outras que eu quero analisar. Bom, mas agora então falando da rodada do Marte, a primeira rodada. A primeira rodada é sobre lealdade e sobre liberdade, onde temos o combate entre Liu Fei e Sun Wukong. Bom, primeiro falando sobre a escolha desse tema. Eu acho que o tema é muito bom. A lealdade de Liu Fei ao seu dever versus alguém que esqueceu os seus principais deveres como Deus e vive da maneira que quer. Qual desses é o certo a se fazer? Bom, falando sinceramente, eu acho que os dois estão certos nos seus próprios pontos de vista. Liu Fei viveu a sua vida toda com a sua lealdade aos seus propósitos e nunca abandonou eles. Nem mesmo quando a morte estava batendo à sua porta, ele abandonou o que ele acreditava. Ele nunca abandonou a sua pureza e seu caráter como humano. E São Kong, ao contrário, ele abandonou tudo que ele considerava uma obrigação como Deus. E ele viveu da maneira que ele queria, pois ele tinha um caminho da força para fazer isso. Eu falei isso no meu vídeo sobre o Magni. A força é um caminho para você conseguir o que você quer. Quando você é o mais forte, nada pode se opor contra você, pois você tem a força para lidar com tudo. Seus desejos vão ser atendidos e nada pode te prender. Song Kong viveu assim. Viveu uma vida onde ele pôde se libertar das regras e estipulações dos outros deuses para ele. E assim ele pôde ser livre e vive da maneira que quer. Ele pode ser um pouco idiota, um pouco imbecil em outras questões além de combate, mas ele vive a sua vida da sua maneira. Para vocês terem uma noção, ele que é o culpado da Ragnarok acontecer, ele que é o responsável disso acontecer. Por que isso? Porque ele vive a vida da maneira que ele quer. E ele gosta mais de fazer o quê? Lutar. Enfrentar oponentes que ele considera valorosos ou oponentes que vão dar um desafio a mais para ele. Se o Ragnarok é uma forma de ter isso, por que não fazer isso? Ele então aceitou o Ragnarok e ele é o responsável por todas essas mortes que estão acontecendo. Ele é o responsável pela morte de Amaterasu, responsável pela morte de Tsukuyomi e de muitos outros. Mas ele não se importa com isso, pois ele vive, ele segue o seu caminho e nada vai se opor a isso, nem mesmo os humanos. Essa rodada toda fala muito sobre um caráter humano contra o caráter divino. O que é o certo de se fazer, além disso? E o Fei, por toda a rodada, demonstrou que ele estava a um nível além da humanidade. Mesmo estando ao lado da humanidade, a rodada toda mostrou que Liu Fei era algo além da humanidade. Entre o céu e a terra, ele era o mais honrado. Eu já falei essa fala um monte de vezes por aí, mas é verdade. Liu Fei é o mais leal, Liu Fei é o mais puro, Liu Fei é o mais honrado entre toda a humanidade. O seu caráter estão além de qualquer humano poderia alcançar, pois, além dele ser alguém realmente bom e sincero com seus sentimentos, temos que lembrar que a sua origem não é completamente humana, tem um dedo divino nisso, mas isso não tira a sua integridade de humano e não tira os seus méritos como humano. Não é porque ele tem um dedo divino no início da vida dele, algo que começou a vida dele, algo divino, que isso tira todo o mérito da humanidade por ter ele. E o Fei é uma anomalia entre toda a humanidade, algo que o que poucas vezes ou nunca poderia acontecer. Alguém tão puro, alguém tão sincero, alguém tão único quanto o Yu Fei existir. E essa pessoa que poderia muito bem se abdicar
da humanidade, assim como outros humanos, né, fizeram, como Guan Yu, Buda, se abdicaram dos seus status quo de humano e se tornaram seres além da humanidade. Liu Fei não. Liu Fei continuou sendo humano até o fim. Abdicou-se de qualquer coisa divina que poderiam considerar ele e ele lutou como humano e nunca deixou de ser humano. Hong Kong, ele é ao contrário. Ele gostaria de abdicar-se dos deveres divinos, viver na vida que ele sempre quis, viver na sua montanha, viver viajando, viver para sempre na maneira que ele quer. A jornada para o oeste o ensinou sobre a liberdade, sobre a obediência e caráter para ele. Mesmo assim, ele teve as suas próprias convicções mudadas ao longo do caminho. Ele, hoje em dia, é livre, livre da maneira que ele quer. Para ele, a lealdade para outras pessoas, ele não quer ser leal a ninguém. Ele é leal aos seus próprios desejos e sua própria vontade. Ou seja, ele não vai se abdicar-se de si próprio para outras pessoas. Liu Fei não. Liu Fei abdica-se de si mesmo para atender os desejos de outras pessoas. Se a humanidade precisa dele para sobreviver, ele não vai ser egoísta e negar isso. Ele vai fazer de tudo para a humanidade sobreviver. São Kong não está lutando pelos deuses, está lutando por si mesmo. Essa guerra toda em que ele luta contra o Liu Fei é por ele mesmo, não pelos deuses. Liu Fei não. Liu Fei está lutando com todas as suas forças pela humanidade. Essa batalha é de um egoísta contra alguém que se abdicou do seu egoísmo e luta por todos os outros que estão ao seu redor. São Kong, ao ganhar, não demonstra que o egoísmo venceu. Demonstra somente que a humanidade precisa de muito mais força para prevalecer contra os deuses. Liu Fei, ao ser derrotado, não é uma questão de tipo, perdeu, é uma lástima, ele não fez nada. Não. Liu Fei deixou uma marca para todos os deuses que, se a humanidade pudesse, se a humanidade tiver a oportunidade, eles podem conseguir superar os deuses. E o Fei deixou essa marca nos deuses. Mesmo perdendo, entre o céu e a terra, ele continuou sendo o mais honrado. Mesmo entre deuses e homens, foi uma anomalia que até os deuses se impressionaram. São Kong mesmo, não falando muito, né, no pós-rodada, mas é muito claro ver que o Fei marcou ele de alguma forma. Marcou a sua vida. Pois Liu Fei é o primeiro humano da humanidade a lutar. E sendo o primeiro humano, ele tem que deixar algo registrado para as outras pessoas que forem lutar, para os outros deuses lembrarem dele, das suas ações. E todas as aparições do Liu Fei em flashbacks de outros personagens, não só porque o Marty ama esse personagem, não. Todas as aparições são necessárias para mostrar mais o personagem e para melhorar outros personagens com o Liu Fei ajudando. Liu Fei é a base de todos os outros lutadores da humanidade. Liu Fei é aquele que garante que os outros lutadores tenham a vontade de prevalecer. Mesmo Genghis Khan, que está lutando agora no Ragnarok, zombe das atitudes de Liu Fei, é claro que Liu Fei marcou o Genghis Khan de alguma forma. Liu Fei fez com que Genghis Khan o mencionasse, ou seja, o Liu Fei é um personagem marcante para dentro e fora da obra. Muitos podem falar, mas a sua aparência é copiada de uma coisa, ele parece o Qin Wang. Eu já falei isso várias vezes. A mensagem do Liu Fei não é essa. Se você só é raso desse jeito, não leia esse Ragnarok. A lição de Liu Fei é: você abdica-se de si mesmo e considere a vontade de outras pessoas. Se a vontade de outras pessoas se coincidirem com as suas, lute por essa vontade, lute por esse desejo, lute por aqueles que você quer defender. Liu Fei é esse personagem que você acompanha durante toda a rodada. Seu estilo de luta, seu estilo de conhecimento de combate é outra demonstração nisso. Liu Fei aprendeu através da natureza outros estilos de batalha, outros estilos de Kung Fu, que ele foi aprimorando conforme toda a sua vida. Mesmo em desvantagens em várias batalhas, ele conseguiu superar seus inimigos usando todas as suas habilidades e mostrando seu caráter em batalha. Seu exército o seguiu até o fim como o homem honrado que ele sempre foi, pois ninguém conseguia ficar longe dele, devido à sua essência divina que acompanhava, pois Liu Fei carregava algo que todas as pessoas acompanhavam e queriam entender como era, só que ninguém realmente pôde ser como ele, porque ele é o mais honrado e ele é um ser com uma origem divina. Um humano normal não conseguiria atingir essa pureza. Liu Fei, mesmo assim, ele tenta se conectar aos humanos, mesmo ele sendo uma existência até que superior a eles. Ele ama os humanos, ama o seu país, ama as pessoas que o consideram alguém valoroso. Ele ama essas pessoas e se abdica da sua lado divino para ser algo a mais do que isso. Algo além do divino, Mister? Sim, algo além do divino. Um humano que luta, um humano que honra aquilo que pedem. E o Fei, no final de tudo, conheceu o seu grande amor, conheceu pessoas que o ajudaram a lutar pela última vez pela humanidade, que no seu fim na Terra foi um fim trágico, um fim triste, um fim que
ele não pôde morrer ao lado de pessoas boas. E o Fei morreu cercado de pessoas que o odiavam, que invejavam quem ele era. Mesmo sorrindo no final de tudo, não podemos negar nisso. Mas a sua morte na arena, ele morreu ao lado de uma pessoa que ele amava. Morreu ao lado da humanidade que ele tanto queria proteger. Morreu ao lado de um oponente que, mesmo apesar de tudo, foi um oponente que ele respeitou até o fim. A morte de Fei no Ragnarok foi uma morte honrada. Uma morte digna de um personagem digno como ele sempre foi. E Son Kong venceu. Venceu como aquele que sempre abdicou-se das regras, sempre abdicou-se das vontades dos deuses sobre ele, e abdicou-se da vontade do Ragnarok não existir. Ele tem culpa no cartório pelas outras mortes, sim, mas não podemos negar, ele viveu como sempre quis viver, e ele não se arrepende das suas escolhas. A vontade de Son Kong, até o fim, foi querer lutar e lutar contra as pessoas que ele estava serem fortes, lutar contra pessoas que ele considerava serem únicas. E ele enfrentou o Liu Fei, e isso o marcou. E isso fez ele entender mais sobre como a humanidade pode ser uma coisa única e poder superar os deuses. E o Fei, no fim, pode não ter ganhado, mas podemos dizer uma coisa: ele marcou a história não só do Ragnarok, mas de muitas vidas que estavam ali presentes vendo o mais honrado lutar. E Son Kong, mesmo ganhando, foi ainda rejeitado por muitos personagens no pós-primeira rodada. Mas mesmo assim, ele continuou sendo o cara que ele é, idiotinha e fazendo comentários necessários. Mas podemos dizer uma coisa: ele é livre, livre de todos os comentários e zoeiras que fazem com ele. Ele não liga, pois ele gosta do jeito que ele é. Ele nunca vai mudar o jeito que ele é, pois a liberdade o concedeu isso. Se ele quer ser assim, ele vai ser assim. Os dois desejaram até o fim ser da maneira que são, e essas vontades se colidiram, onde um morreu e o outro ganhou, e o outro continuou vivendo. Mas não podemos considerar que foi uma derrota completa para o Fei, porque lembrem-se, ele morreu ao lado de pessoas que ele tanto amava e respeitava, e que no fim fez de tudo para protegê-las. E, mesmo a sua morte, podemos ter certeza, mesmo ele perdendo, ele podia ver um futuro onde Melancomas que ele ajudou a ficar mais forte, entre outros humanos que ele ajudou a ficar mais fortes, como Rimiko também, ele podia ver um futuro onde a humanidade poderia prevalecer e com a ajuda do mais honrado, ela pôde superar até mesmo os deuses. Eu dou para essa rodada agora uma nota 8. Uma nota 8 por sua mensagem e considerações de coreografia e tudo mais. É uma rodada excelente. Bom, é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.